Muito bom dia para você. 8 horas mais 5 minutos, 8h05 na manhã desta quarta-feira, hoje 8 de julho de 2015. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. Tempo instável no Vale do Taquari, aqui em Languiru não poderia ser diferente. Temperatura de 14 graus e 3 décimos. Previsão de muita instabilidade, muita umidade para os próximos dias, pelo menos até o próximo final de semana. Você está com o primeiro jornal para o Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento e profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, o telefone é o 3762-4040. Pois bem, na manhã dessa quarta-feira, no nosso espaço de entrevista aqui no Primeiro Jornal, estamos recebendo o presidente da SIC Vale do Taquari, seu Itulânio. Seu Ito, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem com nós, espero que com os ouvintes também. O nosso bom dia, Vini, aos ouvintes da Tirol, da Teutônia e eu sempre digo da Grande Teutônia, porque é hoje um município privilegiado em função do espaço físico da sua área urbana, mas sem desmerecer o meio rural, que é muito forte, mas também cumprimentar todo o Vale do Taquari. Exatamente. Bom, senhor Ito, foi lançado aí um projeto que busca justamente fomentar e trazer para a nossa região uma alternativa para fugir dessa crise, né? A gente falava em outra oportunidade já alavancarmos o PIB regional, o Produto Interno Bruto da nossa região, e assim que Vale do Taquari está desenvolvendo um projeto justamente com isso, né, com relação a todos os municípios que envolvem a nossa região. Quero que o senhor fale um pouco para os nossos ouvintes o que é o projeto e como ele está sendo desenvolvido nos municípios. Perfeito, até agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, cumprimento os empreendedores também da nossa região, os empreendedores da área urbana e também do agronegócio que né, hoje nós não temos mais agricultores ou produtores rurais, e sim empreendedores rurais, né, de uma forma mais organizada. Mas como tu disseste, né, Vini, nós já estamos trabalhando há mais tempo nessa questão do PIB, porque nós precisamos de dinheiro girando para que a economia cresça, para que ela gere empregos, para que ela movimente renda, na verdade. E aí nós estamos trabalhando o PIB, nós elegemos a energia como sendo a nossa bandeira, mas agora na sequência, como nós atingiríamos os municípios propriamente dito, as localidades, os diferentes pontos, e é nesse sentido que nós estamos com a contribuição das entidades empresariais, tanto ACIs como CDLs, e mesmo aqueles municípios que ainda não estão com entidades empresariais organizadas, nós estamos mobilizando a todos para que de alguma forma estabeleçam prioridades ou gargalos que estejam existindo na sua comunidade, para nós transformarmos isso em oportunidade, para nós juntarmos isso à bandeira da SIC, que é a energia, que, volto a dizer, atinge de alguma forma a todos, né, a energia elétrica, e a partir desses gargalos ou dessas oportunidades que nós vemos, nós de forma conjunta discutirmos isso e vermos estratégias de como nós vamos agir, de como isso pode somar no PIB, mas de como nós vamos agir para destravar as questões que... É um mapeamento, Ito, um mapeamento, o perfil dessas cidades, é isso? Sem dúvida, é saber o que é mais importante para um município determinado. Vamos pensar assim, me ocorreu agora, Sério, todos os municípios querem asfaltamento até a sua sede, urbana ao menos, e Sério teve uma parte, diria assim, 90% do asfalto construído, e daqui a pouco faltam lá 5, 6 quilômetros. Me parece que essa é uma prioridade, mas todos ficam em silêncio, um esperando pelo outro e tal, e é essas ações que nós queremos ficar trabalhando em cima. Mas por outro lado, talvez tenham outros fatores, outras ações, outros negócios a nível local, que não se desenvolvam, ou talvez se desenvolveria de forma mais rápida, tendo a finalização desse trecho asfaltado. Então, sabe, Ito, falando em asfalto, eu repasso aqui o material que a gente recebeu da assessoria de imprensa da SIC, e me parece que a questão de Bom Retiro do Sul, né? Ou seja, não estão tratando só de municípios quando fala da duplicação da BR-386, né? Perfeito. Aquele trecho de 2 quilômetros, né?
ou seja, isso é para o Vale como um todo, né? Aqui tá justamente nessa plataforma de Bom Retiro do Sul, mas é um vale como um todo, né, Ito? Perfeito, e aí vai ser importante que nós vamos tentar trabalhar a entidade regional, que é a SIC, que é a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari. Ela vai continuar trabalhando essas questões regionais, mas nós queremos linkar junto a isso todas essas demandas locais. E tu lembraste muito bem, e até para Bom Retiro do Sul, que a gente está sabendo, e veja bem, nesse acréscimo, e conversando com o prefeito Pedro Aelton, eles estão direcionando um distrito industrial novo, próximo à BR-386. Só que estão com sérios problemas nesse acesso, nesse trevo, Então, esta, sem dúvida, é uma demanda importante, porque na sequência nós vamos oferecer energia, essa é a nossa a bandeira regional, mas na sequência a Prefeitura de Bom Retiro do Sul pode atrair empreendedores do Vale, ou da Grande Porto Alegre, ou de outras regiões, ou mesmo desenvolver negócios locais que alavanquem o PIB de Bom Retiro do Sul e, consequentemente, o PIB regional. PIB regional, sem dúvida. Bom, e como está sendo formalizado isso? Através de um formulário? Como vocês estão buscando justamente a porta de entrada para esse projeto? São as entidades, o município que estão nos escutando agora, que não tem uma entidade como a SIC, como o senhor citava antes. Uma CDL ou enfim, uma associação como comercial. Buscar e como eles estão se reunindo para fazer esse perfil? Bom, a forma que nós estamos trabalhando é bem simples. Nós estamos nos comunicando com essas entidades ou com o município. Se não tem outro local de como nós reportarmos, estamos indo ao município, à prefeitura, ao prefeito até, para fazer esses levantamentos. E a discussão, ela é muito própria de cada local, num primeiro momento. Mas num segundo momento, e isso já é uma ação sequencial, inclusive nós temos o apoio do SEBRAE nesta ação, porque nós vamos reunir, vai ser próximo à Construmóvel ou durante a Construmóvel, que ela inclusive está trabalhando essas questões também. Em setembro, né? Aí próximo a setembro, até lá nós temos que ter tudo isso organizado, porque daí nós vamos junto com o SEBRAE, como eu já lembrei, nós vamos usar de umas metodologias bem avançadas já de trabalhos em grupo e organizarmos estratégias de ação para esses temas. O cruzamento de dados também para buscar... Exatamente, vamos ver bem o que são questões regionais. Isso. Nós temos uma situação bem pontual também, e eu posso lembrar agora, município de Santa Clara. Tem uma ponte entre Lajeado e Santa Clara, onde já foi asfaltado, só que a ponte ela é uma via só. Nós não estamos nem falando em duplicação de rodovia, nós temos é o inverso, é uma rodovia com pista normal, né, pista dupla, ida e vinda, só que a ponte é uma pista só. Para o pessoal aqui de Teutônia se lembrar, é igual a ponte da Várzea uns anos atrás, talvez o senhor não vai se lembrar, mas a questão de 5 anos era exatamente igual a ponte de Santa Clara. Então veja, isso não é um alto investimento, e já deveria, com certeza, seguramente faz mais de 15 anos que tem essa ponte, e agora já faz uns 10 ou mais que tem o asfalto, só que essa ponte não recebeu em nenhum momento uma atenção prática, na verdade, discussão há muito tempo. Então são questões como estas, e tantas outras que certamente vão se levantar, e nisso está incluído a região alta do Vale do Taquari, que é Encantado, Nova Brécia, Doutor Ricardo, Arborezinha, e tantos outros municípios que certamente têm gargalos, mas por outro lado tem oportunidades também que nós queremos trabalhar nesse meio tempo. Exatamente, Ito. A gente fala no momento de crise como estamos passando, né? A gente está conversando com o presidente da SIC Vale do Taquari, Ito Lanius, que está nos trazendo aí esse projeto que a SIC vai realizar, mas também falando justamente, ou seja, todo o projeto está voltado para esse fortalecimento do PIB regional, né? Qual é que é o nosso cenário regional atual, Ito? É um cenário de cautela, é um cenário de austeridade, é um cenário da gente botar a casa em ordem com relação aos reflexos a nível de Brasil,
Ontem tivemos um dia de manifestações, segurança pública, INSS, Brigada e Polícia Civil, ou seja, outras manifestações que vêm acontecendo. Qual é que é o nosso cenário atual? Além desse enfraquecimento do PIB, que vocês como entidade de classe já perceberam, esse nosso cenário, ele acompanha o Estado e o Brasil como um todo, ou nós ainda vivemos numa situação um tanto quanto privilegiada aqui na região? O sinal de alerta foi ligado? Eu acho que ele já está ligado há um bom tempo, né? Porque quando nós falarmos em cenários, nós temos que ver sempre os cenários atuais, o cenário de hoje, o cenário de há um tempo atrás e o cenário futuro. Então, o empresário que acreditou ou que viu que poderia ter uma situação complicada do jeito que nós estávamos vivendo a economia, ele certamente está hoje um pouco mais preparado. Eu digo um pouco porque de total não tem como estar, mas ele está um pouco mais preparado e tem como enfrentar essa crise de uma forma mais tranquila. E até para este empresário passa a ser um grande momento, porque ele vai pegar outros em situações mais frágeis e vai acabar se aproveitando de oportunidades. E evidentemente que tem aquele que estava acreditando de que tudo ia bem, que não ia ter crise, e certamente esse foi pego de surpresa e vai ter as suas dificuldades. E pior aquele que já estava em dificuldade e que sempre tem esses cenários. Mas o que a nossa entidade trabalha muito, e recentemente nós nos reunimos e emitimos inclusive um documento nesse aspecto, para que o empresário faça o seu tema de casa, aquele que não fez antes, o faça agora. Isso sempre tem alguma maneira de economizar, de ser mais produtivo, de ser mais eficiente, de buscar novas oportunidades. Não pode se desanimar, porque o mundo não vai parar, nós não vamos parar por aí. Então é mais uma crise. Só que nos parece, eu estou falando aqui por depoimentos de tantos economistas que a gente lê, vê, né, e de pessoas que a gente conversa, e que fazem parte, inclusive, da Ciclo Regional. Nós recentemente discutimos, como eu volto a dizer, esse tema, mas é uma crise um pouco mais profunda e talvez será um pouco mais duradoura. Mas, como eu disse, é exatamente esse o papel da nossa entidade, fazer com que o empreendedor enfrente isso de uma forma encorajada, de uma forma profissional. Se ele mesmo se sente fraco ou não se sente seguro de como fazer isso, busque assessorias, mas nós como entidade também estamos cobrando para que o ente público também faça a sua parte, porque a grande questão é realmente o grande responsável pela condução da política econômica é o ente público. E aí sim, muitas vezes os municípios até não têm a força da política pública nacional e local ou regional, mas tem como ele próprio ser mais eficiente e ajudar um pouco a economia local. Falando nesses entes públicos, Neito, se a gente for olhar, não que a gente queira aqui construir um cenário, bem pelo contrário, eu penso sempre que a gente tem que construir um cenário de otimismo. Vocês da SIC também tenho certeza, mas se a gente for analisar a nível de Brasil, nem se fala. Vamos para a América do Sul, a Argentina vivendo numa crise danada também, só para citar alguns países. Vamos para a Europa, a Grécia quebrando, a Espanha cambaleando e Portugal da mesma forma. Ou seja, nós vivemos uma política macro, uma economia macro que começa a pelo menos ter um grau de questionamento maior também, né? Parece que passou aquele bom vivan, aquele negócio todo, e a gente começa a se preocupar olhando nessa economia macro também, nesse cenário, né? Eu não sou, a minha formação é administração, administração de empresas, e eu não estaria aqui credenciado para falar assim com mais pontualidade, mas me parece, dentro da minha visão, que a economia a nível mundial, claro, ela sempre está em constante movimentação, mas aquele que está muito bem, ele via de regra, ele não quer dizer, e tem gente muito bem, né? Tem gente muito bem.
Então me parece que mesmo dentro desse cenário, e a gente ouve que tem alguns países que estão retomando, e enquanto nós estamos diminuindo o nosso PIB, tem outros países, a China, por exemplo, que vai crescer menos. Ela cresceu acima de 2 dígitos, agora de repente vai crescer próximo, né, próximo da virada de 2, mas ainda é um crescimento significativo. Então, me parece assim, ó, e vale também para as empresas, vale para nós como pessoas, como famílias, enquanto uns estão numa situação privilegiada, muito boa, outros estão numa situação média, e tem aqueles que dentro do mesmo cenário estão muito ruins. Então, eu acredito muito no fazer bem feito, no ter previsões, no ser cauteloso, mas nem por isso nós podemos deixar de ser empreendedores. Nós temos que acreditar que amanhã nós podemos vender mais, e que eu elencando várias ações hoje, eu posso amanhã estar melhor. E aí sim o Vale do Taquari, tu me perguntaste antes, assim, aí sim o Vale do Taquari, que ele está muito galgado hoje numa economia heterogênea. Nós não temos um segmento assim único que nos sustenta, e principalmente assim bastante espalhado no nosso território em função de um agronegócio que é muito bem complementado pela agroindústria. E aí nós temos que reconhecer a atuação de uma Languiru, de uma Cosuel, da BRF, né, de outras empresas que agregam valor aos produtos produzidos com muita competência pelo agronegócio do Vale do Taquari. Sem dúvida. 8h22, e só para a gente retomar aquele assunto do início da nossa entrevista, esses dados junto aos municípios vão ser coletados até quando? Tem uma data de limite para que eles enviem também a SIC regional? Vocês vão fazer um contato? Como vai funcionar esse processo? Bom, nós pretendemos, e eu conclamo aqui, agradeço a oportunidade, nós estarmos falando com quem eventualmente a gente não tenha tido a oportunidade de falar de outra forma. Nós temos como meta, a nossa Secretaria Executiva, temos como meta, até o final de julho nós queremos ter tudo reunido, que vai ter lá 2, 3 municípios que não vão ter terminado, e nós já estamos dizendo assim, quem não terminou, daqui uns dias, daqui a 15 dias, tal, para no final de agosto nós organizarmos um pouco, dar uma olhada nisso, e em agosto, e daí sim para setembro, que já vai ser nos primeiros dias, vai ter a Construmóvel, nós fazermos esse nosso evento conjunto, e aí sim nós podermos dizer à sociedade regional, e cada município dar a sua olhada, como ele compõe esse momento econômico dentro do cenário regional. Bacana, a gente vai divulgar aí também o trabalho, obviamente que depois dele concluído, né, será divulgado aí um parecer, um balanço dessas questões. Sim. E a gente vai estar aqui divulgando também. Muito bem, Ito Lanius, presidente da SIC do Vale do Taquari, agradecer a sua participação, Ito, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu que agradeço, bom dia a ti, bom dia a teus ouvintes e bom dia a todos. Grande abraço. 8h23, nós vamos a um breve intervalo, trazendo mais um destaque do esporte com o Luciano Gallert, e na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje.